Meus irmãos e irmãs, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todos os nossos telespectadores do nosso programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. Eu quero uma vez mais agradecer a Deus e glorificar o Senhor por mais um sábado estarmos aqui para fazermos a aplicação das lições CPAD e, tendo dito isso, as lições aplicadas no campo de Arapongas, dirigido pelo pastor Josué Crepaldi. Agradecer a Deus por todos os nossos internautas, você que compartilha, você que divulga esse trabalho. É um trabalho extremamente relevante. Só quem trabalha com escola bíblica dominical sabe da extrema relevância que tem a escola bíblica dominical. É, sem sombra de dúvidas, o que Elianai Cabral reverbera várias vezes, a maior escola teológica do mundo é a escola bíblica dominical. Uma vez mais, estamos aqui agora com o nosso amigo evangelista, pastor evangelista Jailson. Pastor evangelista Jailson é da igreja do Jardim Aeroporto. Jardim Aeroporto. E ele é professor, trabalha na área de ensino, bem como também auxilia como um dos pastores ali na igreja do Jardim Aeroporto. E também é professor de grego e hebraico, né, pastor? Sim. Também professor de grego e hebraico. Tá? Está montando daqui mais um tempo aí um instituto aqui, você vai montar, né? Eu já abri, pastor. Já abriu? Já consegui fazer com o CNPJ. Já estamos com a paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os internautas aí, que Deus continue abençoando. Só ajudando o pastor aqui, já faz 3 meses que nós estamos. 3 meses. Então, eu estava desatualizado. Ele havia me comunicado lá na sede, quando eu ouvi pela última vez, que ele faria esse instituto, que é voltado à área de ensino de grego e hebraico, não é isso? E também o básico em teologia. E capelania. Então, capelania, curso de capelania, com o básico em teologia. E aí você vai ter também no Instituto do nosso pastor Jailson, grego e hebraico. Sim. É extremamente importante que a igreja, sobretudo os obreiros, estudem as línguas originais da Bíblia, que é composta pelo grego, pelo hebraico e também pelo aramaico, alguns fragmentos de aramaico. E também, se você puder, de quebra, estude o latim, porque período mais antigo as pessoas usavam muito o latim, né? Então, meu pastor presidente até do estado de Alagoas, ele é formado em latim já para entender melhor as falas da época anterior. Eu não quero mais perder tempo, eu quero já deixar com o nosso pastor Jailson. Eu tenho um cronograma, um horário, e eu sempre termino às 2 horas, pastor, porque eu tenho alguns outros afazeres, tal. A gente sai para pregar no sábado. E eu quero já dar a oportunidade ao pastor Jailson. Não apresentei, o pastor Jailson está do lado também do seu filho, que é... Cooperador. O cooperador. Adonai. Olha aí, Adonai. Shalom Adonai. Então, quando vocês quiserem lembrar do nome do nosso irmão, é só colocar Shalom Adonai. É uma saudação nossa. Amém. Está conosco também nosso jovem Adonai, que faz parte lá da igreja, né? Assembleia de Deus, ali do Sebastião José Santana, de Rolândia. É lá de Rolândia. Assembleia de Deus. Maravilha. Pastor Santana. Deus abençoe, pastor Santana. Eu estive pregando em uma das igrejas lá do pastor Santana, recentemente agora. Deus abençoe ao nosso irmão Adonai, nosso cooperador Adonai, bem como também nosso pastor Jailson, que já está com a oportunidade para trazer a lição para as nossas vidas e os nossos internautas. Deus abençoe. Muito bem, Pai do Senhor a todos, uma vez mais, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Nós temos um tema de suma importância. Toda a Escritura, todo o ensino pautado na palavra de Deus, na doutrina da palavra do Senhor, é de suma importância. Eu estive uns 4 anos, pastor Salim, eu estive ministrando numa escola bíblica dominical no campo de Presidente Prudente, Martinópolis. E o tema principal que eu estava ministrando lá era a evasão das escolas bíblicas dominicais. Porque há aquele sumiço, as pessoas somem. E um dos porquê, principalmente os alunos, tanto uma pesquisa levantada, Donai, era que a preparação dos professores da escola bíblica dominical. Então, nos preocupamos naquela escola bíblica dominical, juntamente com o pastor Francisco Cosmo, um grande abraço ali de Martinópolis, ali, campo de Presidente Prudente, o vice-presidente do campo. Então, nós preocupamos ali em trazer um estudo para uma preparação dos professores no momento de estar em casa, em oração, preparando aí a sua aula para os alunos. Que toda aula, eu costumo dizer aos alunos que
quando estou lecionando, que ela tem que ter um gostinho de quero mais. É um gostinho de bis, né? Até mesmo levei um bis no dia da aula lá, fazendo a apresentação. Quem quer um? 2, 3 se levantaram. Eu falei, não, tem bis para todo mundo. Vocês vão voltar. Precisam voltar. Isso é de suma importância, a preparação dos professores. E aqui a EBD em Foco é um canal de bênção, né? Uma preparação para os professores e também para os alunos. Hoje, um tema de suma importância, que é a lição de número 11, que traz o tema assim, os prejuízos da mentira na família. Eu vou ser bem sucinto, já entrar direto na lição, porque para não ter muito argumentos meus, ainda que estejam pautados na lição, eu gosto de estar caminhando junto com a lição da Escola Bíblica Dominical. Tem aqui o texto áureo, eu quero pedir ao Adonai pode estar lendo aí, por gentileza, meu filho, João Adonai. Maravilha. Texto áureo, por favor. Texto áureo. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com seus feitos. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 9. Olha aí, né? Uma recomendação, o texto áureo, né? E também a verdade prática. Verdade prática. Pastor Salim, por gentileza, pode estar lendo, por favor? Nossa verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz frutos para o bem. Olha, essa verdade prática aí está num tom poético, mas corrigindo, né? Que pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Olha, então, esse é como eu disse, é um tema de suma importância, os prejuízos da mentira na família. A leitura em classe, todos quando entram no Novo Testamento e vão falar principalmente sobre esta palavra, sobre essa má prática que é a mentira, logo se lembram de Ananias e Safira. E não é diferente, o escritor categoricamente aqui, ele colocou aqui, louvável a essa escritura, né, da leitura bíblica em classe, que um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Olha só, forte, hein? E um grande temor veio sobre todos que ouviram, que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. Versículo 7. E passaram um espaço quase de 3 horas. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, disse-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim. Por quanto? Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertastes, para tentar o Espírito do Senhor, e eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-se na morta, e o sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Veja bem, 11 versículos aí, que nós já conhecemos esta passagem sobre Ananias e Safira, e tratar de um tema muito cuidadoso, muito melindroso, que tem aqui a palavra-chave desse estudo é a mentira, ou mentira. Como foi mencionado o texto áureo, e também os objetivos da lição. Olha lá.
Objetivos da lição: investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo ponto, refletir, os professores, refletir a respeito do problema da mentira na família. Terceiro objetivo desta lição é expor o conselho bíblico, veja bem, de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Então veja bem esses 3 objetivos aí desta lição. Vamos então agora para a introdução. Veja bem, a parte introdutória desta lição diz assim, que a história, veja bem, a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira. Pela mentira do quê? Que o casal proferiu no início da igreja. Veja bem, primeiro ponto aqui que eu quero já, nessa parte da introdução, marcados negativamente pela mentira. Uma história, quem não quer ter uma boa história? Sim. Marcas de um verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, mas já começam aqui essa história marcada negativamente pela mentira. Prossegue dizendo, ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos problemas dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Que esse era não somente era, pastor Salim, como ainda é nos dias de hoje. A preocupação, o derramamento do Espírito Santo, do amor de Deus, que Romanos diz que não é em contra-gota, não há dose pequena, mas é derramados nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido na igreja primitiva. A igreja primitiva durou durante 100 anos, que é chamado de igreja primitiva. Mas ali na igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, após o pós-Pentecostes, esse era o sentimento que pairava sobre os corações de cada um deles. Vamos entrar um pouquinho mais à frente, mas é o que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou repetir mais algumas vezes esse versículo, pastor, porque o sentimento que pairava sobre eles ali, no começo da história, na igreja primitiva, era este sentimento de ajudar o outro. Na verdade, era o novo nascimento, Adonai. Era a verdadeira conversão que ali estava sendo realizada não somente pelo poder do Espírito Santo, pelo dom espiritual, do falar em línguas ali, mas o amor de Deus que estava no coração deles. E eles viam as pessoas, seus irmãos necessitados, podendo fazer, e eles faziam, vendiam, levavam aos pés dos apóstolos ali, que eram os discípulos, depois os apóstolos, e então ali era ajudado um ao outro. E vamos estar falando dos 3 tópicos que veio à mente aqui, mas vamos, conforme a lição, ela nos diz. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar veja bem, nesse contexto deste texto, o que dominou o coração deles não foi o que nós conhecemos, Adonai, pastor Salim, do que está escrito sobre o amor, sobre a koinonia, sobre o sentimento que estava em Cristo Jesus, mas o que dominava ele, o que pairava sobre eles, o que estava ali na raiz do coração deles era inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Meu Deus, uma inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais com as suas posses. Veja bem, por isso eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição estudaremos
o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. A mentira traz uma tragédia espiritual e ela também traz uma tragédia familiar. Prosseguimos. O ponto de número 1 ali, uma conversão duvidosa. Uma conversão duvidosa, porque o fruto de que se manifestou neles ali, pastor Salim, foi um fruto, um pouco estranho, né? Foi algo que não era da parte do fruto do Espírito, do que era dos dons, provido dos dons espirituais, mas levou então uma conversão duvidosa, né? Essa conversão, epítrefo no grego, sentido mudança de caminho. Mudança de caminho. Essa é externa, tá? Epítrefo significa uma mudança externa. Mas antes dessa mudança externa, tem que haver uma mudança interna, né? Que é chamado de metanoia, que é uma mudança de ideia, pensamentos e também mudança de sentido. Tá? Total de mente, né? Pode dizer, pastor? Eu acredito que o texto aqui dá a entender que até se manifestar uma situação que os forçasse a manifestar quem de fato eles eram, eu acredito que eles se passaram por bonzinho durante algum tempo, né? Porque o texto diz que somente nesse episódio que ele observou que um outro rapaz lá havia ofertado, salvo equívoco, eu não me lembro o nome dele aqui agora, diz que uma outra pessoa havia ofertado. O filho da consolação, Barnabé. Barnabé. Traduzido é filho da consolação. Ele havia dado uma oferta, uma propriedade, e havia dado toda aquela oferta. E ele viu e disse, não, eu não posso ficar por baixo. É o que a gente sofre, a igreja sofre com isso hoje. É verdade. Eu não posso ficar por baixo, não. Não, tem que... Eu também tenho que ser visto. Isso. Alguém tem que viver. Alguém tem que viver. E, infelizmente, o que o texto mostra não é que eles foram punidos porque eles deram só uma parte, porque o texto mesmo diz, era de vocês. Era deles. Eles podiam dar o que vocês quisessem, R$1, R$2, colocando em reais, tá? Sim. R$2, R$3, 4. Mas o importante era que vocês dessem, mas dessem sem essa percepção de quererem aparecer, de quererem pompas, de quererem ser ovacionados. Olha como fulano é generoso. Tanto. Barnabé deu e eu também dei. Também mas continue. Isso aí, pastor, volta lá na introdução, que é a inveja, né? E o desejo de chamar a atenção dos demais, né? Então, veja bem lembrado, né? Veja bem, uma conversão duvidosa. Contra fato num argumento. Porque as atitudes do casal não revelam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Então veja bem, as atitudes. Existe um adágio que diz assim, você fala tão... Seus atos são tão altos que eu não consigo ouvir a sua voz. Seus atos são tão altos que eu não consigo ouvir o que você está falando. Ou seja, a vida alcançada pelo poder do Evangelho, ou seja, ele revelou quem verdadeiramente ele é. Romanos capítulo 1, Paulo dizendo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação, transformação, verdadeira conversão, não somente externo, que tem que haver, mas primeiro é a interna. Essa metanoia. Inclusive, o senhor está lembrando um assunto extremamente delicado nos dias atuais, sim, que é concernente à transformação total. Porque a expressão metanoia é transformação total da mente. Se a tua mente muda, a tua mente, ao mudar, faz com que todo o resto do seu corpo mude automaticamente. E o meu pastor presidente, que é pastor presidente do estado de Alagoas, ele costuma dizer que não muda só o estereótipo, que deve obrigatoriamente mudar. Onde eu andava, não ando mais. O que eu vestia, não visto mais. O que eu comia lá, que prejudicava aqui, o espírito, não como mais. E aí a gente entra num campo minado, porque se você fala sobre isso com detalhes, você será taxado de
Eu esqueci aquela palavrinha lá, rapaz, que é concernente às questões de leis, de legalista. Você será taxado de legalista. Sim. E a pessoa inocentemente, ao não ter compreensão do que é de fato o legalismo, e diz que você prezar pelos bons costumes, pelo bom andar, pelo bom comunicar, você é taxado de legalista. Uma situação extremamente complicada, mas que está dentro da história, que está sendo aqui motivo de enredo, está dentro do texto. O senhor citou duas palavras, o senhor citou uma palavra que ela emana do sentido estereótipo e citou uma outra que emana do sentido interior. Aí Paulo disse assim, Paulo disse que a gente tem que ser santo o quê? Corpo, alma e espírito. Aí o senhor disse agora, recentemente o senhor falou, quase agora o senhor falou assim, a pessoa diz que mudou, mas as suas ações não condiz com a sua fala. São outras. A mesma coisa a pessoa diz que mudou, diz que Cristo domina ela, mas se veste da mesma forma que o mundo se veste. Não é um negócio delicado, mas é um negócio que está no texto, está na lição. E se você se aprofundar nisso, você vai ser legalista. Para mim é arbitrário dizer que é legalista. Então, para mim, soa mais dizer que você de fato mudou de maneira completa. Você mudou na mente, você mudou no corpo e você mudou no espírito. Ponto. Contra fatos que não sou. Não há argumento. Interno e externo. Então, essa conversão, no grego metanoia, que é o sentido interna, e a externa, que é mudança de caminho, por aquilo que já a fé e a razão já entraram ali em ação, espítrefo, no grego, que é a mudança, mas de caminho, mas por aquilo que já mudou interno. Embora atraídos pela prática da igreja, veja bem, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. De suma importância, diz aqui, eu coloquei até, grifei ali no vermelho. Lembrando que a gente está falando aos telespectadores, desculpe sempre dar uma interrupção, mas lembrando aos telespectadores que a gente está falando de um casal cristão, de um casal que saiu do reduto do Pentecostes. Sim. Era um casal cristão, não era um mundano. Não era um mundano, era um casal cristão. Um casal cristão que aparentava ser cristão, mas que não havia passado pelo processo da regeneração plena. E a lição vai dizer que eles eram apenas simpatizantes do Evangelho. Simpatizante. Me diga quantos simpatizantes do Evangelho não temos hoje? Sim. Não estou julgando, estou dizendo que é uma realidade. Quantos simpatizantes? Presbíteros simpatizantes do Evangelho. Diáconos simpatizantes do Evangelho. Evangelistas simpatizantes do Evangelho. Pastores simpatizantes do Evangelho. Que é isso, irmão? Tem. Ora, Ananias e Safira é a prova disso. E a gente vai ver no Antigo Testamento esse mesmo caso reverberando no caso de Acã. Sim. Aí o senhor vai falar mas continue. Nessa parte aqui, da uma conversão duvidosa, vamos ler ali, por gentileza, que é importante. Leia lá, Donai, para mim, por favor, a parte vermelha. É importante Anterior. Pode ler aqui, É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então veja bem, aqui tá, se nós entrarmos aqui, hipocrisia, cobiça, nós vamos entrar sobre o foro íntimo. Foro íntimo, nenhum homem da face da terra espiritual tem incapaz de julgar, a não ser Deus. Porque se eu não sabe a cobiça, principalmente, que é o foro íntimo, nós não sabemos, entendemos, porque ela pode ser maquiada, apresentada na hipocrisia. Sim. Então não tem como nós descobrirmos, mas Deus nos guarde, nossa família, sobre verdadeiramente na igreja também, de uma conversão duvidosa. E o porquê, como diz ali
o texto. Ponto de número 2, diz assim, a comunhão na igreja de Atos. Comunhão no grego, koinonia. Veja bem, é comungar o mesmo sentido, a mesma fé, o mesmo amor, as mesmas práticas. Olha que maravilhoso, né? Koinonia é bem mais. Isso aqui é só uma fagulha, pastor Salim, é só uma fagulha daquilo que é a koinonia e que é de suma importância a koinonia na igreja, né? Veja bem aqui. Vamos ver aqui. Ah, tá, ok. A comunhão na igreja, né, de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras, era a comunhão, koinonia. Os convertidos a Cristo naquele tempo, advindos do grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, koinonia. Pois o Espírito Santo gerou no coração deles, né, desses cristãos, o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era ajuda mútua, koinonia, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar, koinonia, os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito, veja bem, que age em vós o mesmo sentimento, né, o mesmo espírito. Esse espírito, na primeira igreja, foi um homem chamado Barnabé. Barnabé, que traduzido é o filho da consolação. É Barnabé. Ele vendeu as suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir as necessidades dos cristãos carentes. Então veja bem, essa koinonia, essa união, essa comum, este sentido, esse espírito, mesma fé, mesmo amor, uma só palavra, é o que eu vou repetir de novo aqui. Não é igual Paulo, não me canso de dizer as mesmas coisas, mas lá o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo exortando eles uma vez mais, dizendo, olha, que haja em vós, haja, Yenri-or, né, em hebraico, Yenri-or, que haja luz, né, orus, Yenri, que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito, a mesma koinonia, desta comunhão em ajudar. Nos dias de hoje, essa comunhão da igreja de Atos, nós precisamos, eu posso ser um pouquinho forte aqui, mas precisa ter uma conversão. Sim. Voltar ao cenáculo, voltar a esta comunhão, porque tudo que as pessoas ganham, que nós ganhamos, ainda que sejam para nós, que seja para os domésticos da fé, mas não está sendo muito para os domésticos da fé, mas para o nosso crescimento, para o nosso aparecer, e que essa koinonia, que essa comunhão, pastor, continue sobre as nossas vidas. Vamos prosseguir? Sim. Veja bem, ponto de número 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Veja bem, inveja, né? Inveja, um sentimento, veja bem, é um sentimento de inferioridade e desgosto diante da felicidade do outro. Olha que coisa maligna. Que coisa terrível, né? Um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade. O outro está feliz, eu tô, de vez de eu ficar feliz, eu desgostoso, eu tô triste, eu me sinto miserável. Por quê? Porque ele tem e eu não tenho. Mas é que, na verdade, e é conhecido e sabido, Adonai, que esse sentimento ele vai além. Não somente querer o que a pessoa tem, mas que ela não tenha. Sim. E ela não tenha fluxo, que ela não tenha ali de onde tirar aquilo que ela tem, que eu gostaria que ela tivesse. E aí a tristeza vem, esse sentimento de inferioridade, desgosto diante da felicidade do outro. Realmente tem muita gente que se comporta dessa maneira. A gente conheceu uma moça, eu e a minha esposa conhecemos uma moça casada, aí assim que ela entrou na casa da gente,
Já está bem perto de acabar. Falta 12. Só Jesus. O tempo é muito curto. Mas ela entrou na casa da gente, e a primeira coisa que quando ela bateu, ela bateu os olhos em uma TV que a gente tinha grande, enorme. Aí ela disse, eita, não acredito não que vocês tenham essa TV. Eu queria uma dessa mesma. Entendeu? Então eu queria uma da mesma. E acabou se endividando e sujou o nome para comprar a TV. Perdeu a TV, comprou, perdeu a TV. Porque assim, é estranho quando você deseja as coisas da pessoa e muitas vezes você não tem nem condições de ter aquele bem e você, por inveja, como o pastor falou, por inveja você mete a cara, não, eu quero porque fulano tem e eu tenho que ter e tem que ter. Mas vamos lá. Vamos lá. Veja bem, só tem 10 minutos. Cultivar um sentimento carnal. Sim. Quando viram o despreendimento do generoso de Barnabé, o que gerou neles? No lugar de agirem generosamente, cultivar um sentimento carnal. Quer imitar, faz a mesma coisa logo, né? Faz do mesmo jeito, faz. Então veja bem, o plano era o seguinte: vender a propriedade, levar o dinheiro de oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos, entregar a outra como se fosse um valor, um valor completo. O nosso pastor presente, pastor José Crepaldi, ele usou essa expressão assim, informal que ele estava, né? Ele disse, a Miguel, né? Fala o crente Miguel, né? É conhecido esse, né? O Miguel, o crente Miguel. Ele é tanto, mas ele dá tanto, mas ninguém sabe, para ele tá da mesma coisa, né? Mas a realidade vem atuando. Veja bem, o diabo age para desfazer a unidade do Espírito Santo na vida da família. Através do quê? Através desta mentira, deste ato de inveja, hipocrisia ali de Ananias e Safira. O quarto ponto: quando a mentira e o engano enchem os corações. Eles estavam primeiro cheios do Espírito Santo, né, Dona Laís? Sim. Estavam ou não estavam? Estavam. Cheios do Espírito Santo. Aí depois, veja bem, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Mas espera um pouquinho agora. Se estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, pelo menos o que se parecia. Sim. Naquela comunhão. Depois agora, por que encheu o teu coração, né, Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então veja bem, não mentisse aos homens. Ele achou que era só ali, natural, carnal, ninguém está vendo. Mas ali o apóstolo disse o quê? Mentiu a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias a mesma coisa. Ao tentar enganar a liderança local da igreja, eles estavam tentando enganar. Na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão, a koinonia, nessa verdadeira. Entretanto, Ananias e Safira dissimularam dessa comunhão com mentira. O problema da mentira: a mentira produzida dentro da família. Veja bem, a artimanha de esconder a verdade sobre a venda dessa propriedade. Isso fala a respeito de pessoas que dizem ser cristãs, né, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana, nem humana, vida mundana. A Bíblia nos relata: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo exorta a não mentir uns para os outros, como foi lido pelo Adonai, leu aqui, né? Colossenses 3:9. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Meu Deus. Sim. Assim, devemos viver dominados pelo Espírito. Lê a parte azul aqui, Adonai. Toda... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Toda e qualquer mentira? Isso. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Eu estou mentindo? Eu estou escondendo a verdade? Não. Tem uma palavra, fala, fale a verdade no limite máximo que seja bênção.
Não precisa mentir, não precisa inventar, Sim. não precisa mentir. Fala a realidade, fala a realidade. Transparência. Né? Transparência, boa palavra. Aqui entra aquela questão de você querer, às vezes, relativizar. Por exemplo, o cara diz, tem um pecadinho, tem um pecadão. Não, esse pecado aqui é pequeno, a minha punição vai ser menor. Isso aqui é maior, a minha punição vai ser maior. Então, como não existe um pecado maior nem menor do que o outro, não existe uma mentira maior ou menor. Tudo é mentira tudo e é parte do mesmo originário. A mesma fonte. Que é o diabo. Que é o diabo. Ponto. Então, é bem... Então, veja bem, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidados contra os defeitos morais no lar. Aqui já entra bem sobre a ética cristã, só uma fagulha aqui. Mas, quando se permitem certos defeitos morais com a prática da mentira e do fingimento, mentira, fingimento, hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã, dominado pela cobiça e pela hipocrisia. Ele furtou certos objetos da cidade de Jericó. A mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento, já como exemplo. Mas o que veio contra ele, veja bem, maldição, através da desobediência, maldição, não só para ele, para todo o povo, e depois, principalmente, a ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Precisamos agir contra a mentira e a hipocrisia mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acham no casal de Ananias e Safira. Ninguém está isento. Não. Ninguém está isento. Verdade. Mas nós temos que entender que nós somos nova criatura. O momento está chegando aqui já ao final, né? Já estou só finalizando aqui. Não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos capítulo 1, versículo de número 25, é bem forte e quase não mencionado. Posso, né? Por alguns fatos aqui, até jurídicos que cabem também, mas nós pregamos a palavra de Deus. Toda vez que o homem mentiu, toda vez que o homem mudou, 3 mudanças do homem, veja bem, todas as 3 mudanças do homem, Deus manifestou com uma punição. Quando o homem mudou a glória de Deus, como mudou a verdade e mentira, e quando o homem, pelo que Deus o abandonou, as paixões infames, que até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 3 mudanças, 3 mentiras que o homem conta. Não fica sem punição. Não fica sem punição. Toda vez que o homem muda a verdade de Deus, aquilo que está ali, Deus ele entra com a sua justiça. Não deixe o inimigo agir na sua família. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros, infelizmente, como Ananias e Safira e muitos que permitem a Satanás encher o seu coração para destabilizar a família. Conclusão: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Deus abençoe, pastor. Uma coisa interessante, pastor, para a gente terminar, a gente tem ainda 2 minutinhos só. Maravilha. Mas Romanos 3, versículo 4, eu queria que o jovem lesse para a gente. Romanos 3, 4. Tem uma palavra icônica aí, bem interessante, para prefigurar o que o pastor Jailson disse quando falou que o homem ele é falho e ele não é impecável, ele peca. Então todos estamos sujeitos a praticar. Mas lê aí Romanos 3, verso 4. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Olha que coisa interessante, essa expressão bíblica, seja todo homem mentiroso. E Deus verdadeiro. Ouvi uma pessoa dizendo uma vez, ele me fez uma pergunta, disse: Emerson, então a Bíblia está mandando a gente mentir? Não, você está lendo errado, a Bíblia não está mandando mentir.
A Bíblia está dizendo que seja todo homem mentiroso, porque ele não pode se igualar a Deus. Ele não pode dizer, eu sou impecável, eu sou imutável. Não, ele não pode se igualar a Deus. E a palavra aqui no grego que a Bíblia usa é piseustis. Bota um acento lá no final, mas deve ser mais ou menos isso. O senhor conhece o grego melhor. Sim. Mas a palavra é piseustis, do grego, que quer dizer aquele que perde a confiança. Tá? Então, quando você troca e você usa essa expressão, você vê que o que Deus está dizendo é que o homem não é plenamente confiável. Olha que coisa interessante, o homem não é plenamente confiável. O único que você deve confiar 100% é Deus. Por isso diz, o homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, ou seja, o homem não pode lhe manter dentro de uma confiança de 100%, mas Deus pode lhe manter uma confiança de 100%. Uma outra coisa que ele usa no texto, ele diz, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro, ele diz, e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito. Aí diz assim, para que ele seja justificado nas suas palavras. Olha... Aí Deus está dizendo mais uma vez aqui que Deus é o único que pode justificar o homem. Mesmo que ele seja falho, mesmo que ele faça como o pastor disse aqui, que ele pode pecar, pode falhar, mas ele tem alguém para lhe justificar, mas ele não é um super crente, não é um super homem. Queria que o pastor desse as considerações finais aqui, na introdução, ainda dá esse tempozinho aí. Muito bem. Na parte final da nossa lição, que é a conclusão. Já terminando aí. Conclusão que foi mencionada aqui, foi então, conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Eu só vou ler aqui, pastor, rapidão, revisando do conteúdo, e é de suma importância aos professores da Escola Bíblica Dominical, ainda que o tempo é maravilhoso, mas o conteúdo é imenso. É muito é só uma fagulha, mas que cada professor possa ir até o final da lição, lendo cada tópico, não somente lendo, mas trazendo a explicação, abordando os que são de suma importância, pois todos são, e chegar às perguntas também de suma importância. Segundo a lição, por que se pode dizer que a conversão de Ananias e Safira foi duvidosa? Porque a atitude do casal não revelaram a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Tá aí, filho? Lê em vermelho ali, filhão. Qual era o plano do casal? Vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Meu Deus, sem comentário. O que a mentira de Ananias e Safira, com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo, pode ilustrar? Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Que história no Antigo Testamento pode ser comparada à de Ananias e Safira? Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. O que cabe à família cristã? Cabe estar em oração e vigilância. Deus abençoe, pastor. Meus irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe ao nosso pastor, professor Jailson. Estará mais vezes com a gente. Agora a gente tem contato. O pastor Davidson já o colocou dentro da lista. Deus abençoe, pastor dos professores que agora irão compor. A gente tem um grupo de professores. E muito em breve a gente vai estar fazendo ali um grupo dos professores que dão aula aqui no programa, para a gente escalar direitinho. Cada um vai ter uma escala ali para até colocar nas suas agendas. Eu já quero agradecer ao Adonai por ter vindo aqui, junto com o seu pai, auxiliando. Que maravilha, né, irmão? Bênção de Deus. Queria
Pregador, Queira Deus, hein? pregador. Queira Pregador Deus da que todos palavra os dele. pais tivessem um auxiliador. Amém. E o auxiliador fosse seus filhos. Privilegiado. Deus abençoe ao Adonai, Deus abençoe Amém. ao pastor e professor Jailson, Amém. a quem temos um respeito, um carinho muito grande. Estivemos Obrigado, pregando pastor. lá na igreja com ele. Sim, sim. A gente tremeu um Foi pouquinho, bem- mas que é isso. uma bênção de Deus. Meu Deus do céu. Estará aqui em outras oportunidades. Eu já quero agradecer aos meus amigos internautas. Você pode ficar a semana inteira indo nesse vídeo do professor Jailson dando aula, anotando as expressões que ele utilizou lá no original. É de suma importância, né, professor? Pegar Sim, e, verdade. por mais que a gente não tenha uma base como o professor Jailson tem, mas se você tiver pelo menos o mínimo de você, pelo menos compreender alguma palavra ali no original, para mostrar a sua turma, a sua classe, o que acontece, é lindo, é fantástico você estudar as escrituras, não ler, é fantástico você meditar nas escrituras, É verdade. fazer um estudo ali do assunto. E aí você vai ter base teológica para aplicar uma ótima aula. E assim eu já quero agradecer, quero dar a oportunidade para o pastor Jailson se despedir. E também depois o Adonai, né? Muito bem, todos os internautas, irmãos aí, que Deus continue abençoando. Ele falou que tremeu lá, que vai pregar lá. Rapaz, o Melquisedeque vai pregar, o Abraão aqui hoje só vai dar o dízimo. Meu Só- Deus. Deus abençoe, pastor. Além, Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Maravilha, agradecemos pela oportunidade, que Deus possa continuar abençoando cada um que está assistindo essa aula que vai assistir também e que possa ser de suma importância para a sua vida e também a praticar esta lição. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos mais uma vez e aos nossos patrocinadores, bem como também ao Núcleo de Ensino das Assembleias de Deus em Arapongas, Maravilha. que é o negócio lá de ensino, rapaz, que é deve ser o Núcleo de Ensino da Assembleia de Deus, que lá O IBADEP, temos o você IBADEP, fala, né, que IBADEP. dá cursos de teologia e Isso, tal, IBADEP. aulas para casais, dentre outras coisas, vocês podem estar lá na sede e procurar, que eles também têm curso de teologia no Sim, básico, no médio, e não sei se tem bacharel, não. Avançado, eu acredito que ainda não. Não, né? Mas ele tem aí no médio Isso. e no básico, tá? Bem como também o nosso professor Jailson. com o Cefálica seu Pensante Ensinos. instituto. Deus abençoe aí, consulte o nosso irmão, pode chamar ele lá no PV depois e você vai ter um curso abençoado. Deus abençoe a todos. Maravilha. Deus abençoe. Amém.